paz de Deus, família, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Amém. Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, minha primeira experiência com Cristo Jesus. Eu tinha 16 anos na época, quando eu fui no meu primeiro acampamento de jovens, quando eu estava na igreja católica. Eu lembro que eu era um adolescente normal, diferente dos que são hoje. Na nossa época era bem diferente. E eu cheguei até desiludido, sem muita expectativa. E aí aquela pergunta que eu tinha quando eu era jovem: e Deus, ele existe? Pois é. Nesse acampamento eu descobri que Deus existe, com 16 anos de idade. Lembro como se fosse hoje, a gente estava todo mundo reunidos em círculos. Então assim, era um salão enorme, vários jovens. E cada círculo, acho que tinha umas 5, 6, 7 pessoas, 8, mais ou menos, né? Eram muitos jovens, então eram vários círculos assim pelo salão enorme assim. E eu lembro que eu estava ali de mãos dadas no círculo que eu estava, e teve um momento que me deu um clarão nas vistas assim, ó. Não tem como esquecer essa experiência maravilhosa de Cristo Jesus. E nesse clarão eu via como se fosse um desenho de sabe quando você vê como se fosse uma sombra, sabe? Mas você conseguia ver o formato, você não conseguia ver o rosto, não tem como explicar. Era uma luz muito forte, era tremenda. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E aí vinha fazendo a cruz na testa, assim, sabe? De cada uma das pessoas que estavam ali nesse círculo. Quando ele chegou em mim, glória a Deus. Quando ele chegou, eu tô arrepiado. Quando ele chegou em mim, eu só lembro que ele fez assim a cabeça. E ele fez. Eu caí de joelho na hora. Pá! Tô arrepiado. Tô arrepiado. Na hora que eu caí de joelhos, eita glória. Meu Deus do céu. Na hora que eu caí de joelhos, eu lembro como se fosse hoje. Dá pra sentir ainda, ó. Dá pra sentir como se fosse hoje. Não tem como esquecer daquele momento maravilhoso que eu tive, aquela experiência maravilhosa em Cristo Jesus. Eu lembro como se fosse hoje, cair de joelhos e cair aos prantos, ao choro, clamando a Deus, pedindo perdão. Eu com 16 anos de idade pedindo perdão. Eu nem sabia o que era pecado direito. Eu era uma pessoa que, como que eu posso explicar? Eu perdi a minha idade com 18 anos. Isso é tema para outro vídeo. Não tenho vergonha de falar porque eu aproveitei todas as fases da minha vida, diferente de muitos jovens que é hoje. Eu era muito e sou muito temente a Deus. Eu acreditava que eu ia conhecer uma garota, conhecer, namorar, noivar e casar. Não foi desse jeito, conheci o mundão. É tema para outro vídeo também. Quando eu caí de joelhos, naquela unção em Cristo Jesus, aquela presença do Espírito Santo de Deus, o padre estava passando por mim, o pessoal querendo me levantar, e o padre sentiu algo diferente ali. E ali ele falou coisas no meu ouvido que eu não me recordo, mas algumas coisas foram profetizadas. Não lembro de tudo, mas ele falou que eu ia ser usado grandemente por Deus. Ele falou coisas que agora, nesses 4 anos para cá que eu me converti de corpo, alma e coração nos caminhos de Deus, tem muitas coisas que foram concretizadas que o padre falou ali. Que ele foi tomado por Deus ali, que ele sentiu a presença. E ele falou: você viu Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Pensa num jovem de 16 anos de idade, não entendendo nada. E desde então, essa experiência, eu tenho recebido dons espirituais. Dons de profecia, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Dons de visão, discernimento, né? Dom de cura, muitos dons que foram aflorados com o tempo, e agora que eu me converti, que eu estou em comunhão em Cristo Jesus, em oração, porque a gente tem que estar. Então sabe quando você começa a entender o seu propósito aos poucos? E essa foi a minha primeira experiência em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês, mas não sabia como fazer. Já estou ensaiando esse vídeo faz muito tempo, foi um pouco simples, mas deixa nos comentários, eu vou responder vocês tudo em vídeo, tá? Todas as dúvidas de vocês em vídeos. Eu tenho essa necessidade de passar para vocês as minhas experiências que eu tive como jovem em Cristo Jesus,
E vou contar os meus pecados também aqui, que foram redimidos pela misericórdia e o amor de Deus. É tremendo. Esse Deus maravilhoso que a gente serve é tremendo. Então eu vou falar para vocês, para poder... Alguém vai se identificar comigo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus.